complicado, lá né? a gente percebe muito assim, é como eles soltam a mão da pessoa assim rápido, né? Não Eu sou a tem. prova disso. Eu sou a prova disso. Gustavo Bebiano é a prova disso. Agora, ali é porque Zambelli se tornou amaldiçoada quando Jair disse que perdeu a eleição por ela. Aí, minha amiga, aí ela se tornou leprosa. Nossa. Totalmente, né? É. Totalmente. E ela era assim, como se fosse um cãozinho dele adestrado. Ela era Agora eu mesmo imagino, assim. eu imagino por conhecê-la o sofrimento que ela está passando. Ela deve estar sofrendo assim muito, mas muito, 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 porque ela era absoluta, né? Mas enfim, eu acho que ela sofreu demais para a gente estar trazendo aqui a ela a pauta. É uma energia que eu Não, não quero eu acho puxar que para mim. o assunto, a gente encerra o assunto dela com o que você falou, que é muito pertinente. A gente colhe o que planta mesmo, entendeu? As coisas voltam para a gente, não tem jeito não, é isso aí mesmo. Né? Agora, ó, a NL, que é uma companheira nossa, né, membro aqui do canal, ela está perguntando qual partido você vai se candidatar. Olha, eu fui convidado por alguns partidos e partidos muito importantes. Eu fui convidado pelo PT, o Edinho, o presidente nacional do PT, me convidou. Eu tive uma conversa excelente com ele. Depois, eu tive contato com algumas pessoas aqui do PT do meu estado, mas, assim, eu não quero me estender nesse assunto, mas não é o meu lugar. Não é o meu lugar. É E, mesmo? assim, não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Não, mas olha, deixa eu só te falar. E vou lhe Você falou falar que não uma quer se coisa, estender, viu? mas eu entendo uma coisa E com vou lhe você. dizer uma coisa. Eu fiquei eu fiquei surpreso. Eu achei que o PT era uma coisa e agora sim, acho que se Lula tiver muito trabalho na sua reeleição, o PT tem muita culpa nisso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Que você falou, eu acho que, se Depois não me também tem engano, foi lá pergunta, no... tá bom? Tu pergunta desde o começo da live. Sim, e Pronto, falando não, aqui, é por só porque exemplo, eu tô pegando Tá bom, eu eu aguardo. tô pegando os Eu links aguardo. dele aqui, porque e eu ele quero dizer falou... o seguinte, que eu não sou uma pessoa de... Entenda o que eu quero te falar, tá? Eu sei que, às vezes, para o brasileiro médio compreender isso, que está preso a uma dualidade, onde só vê preto e branco, vermelho e amarelo, bem e mal, céu e inferno, eu não sou um cara da dualidade. Eu sou um cara que eu consigo enxergar que eu posso dialogar com pessoas ditas conservadoras e de direita, mas não tem nada a ver com ser bolsonarista, tá? Porque ser bolsonarista Sim. não é ser de direita. Entenda isso. O ser bolsonarista é ser um súdito de uma seita com um bezerro de ouro. Então, assim, o bolsonarista, não existe bolsonarista, como eu posso lhe dizer, moderado. O bolsonarismo, para mim, aos olhos da minha experiência pessoal, aos olhos da psicologia, aos olhos da história, ela é uma seita que é um misto de política ultra-radical com fascismo e fundamentalismo religioso. Então, assim, é algo realmente bizarro. O bolsonarismo, para mim, é sinônimo de destruição. Mas existem pessoas que, inclusive, são pessoas que votaram em Bolsonaro achando que poderia ser uma força política conservadora que estava mas ficaram extremamente decepcionados e estão hoje enclausurados em um lugar porque não é Lula, mas também não é bolsonarista. Agora, existem pessoas no campo do progressismo, no campo de centro, no campo do centro-esquerda e da esquerda, que são maravilhosas. Olha, eu nunca fui, nem no tempo que eu era bolsonarista, eu fui tão acolhido por essas pessoas. Então, eu também consigo dialogar com pessoas que queriam a terceira via. E eu preciso estar no lugar do equilíbrio. E, para mim, o equilíbrio é no meio. E um partido, para mim, ele tem que me deixar à vontade para ser o que eu sou. Entendeu? Eu vou aqui, só para você entender a questão do PT, a pessoa responsável que poderia ter conversado comigo, de certo modo, não vou dizer que enviou, mas alguém muito ligado a ela teve uma conversa comigo. E ele me fez 3 perguntas que eu achei... Eu escutei porque é melhor ouvir do que ser, como a gente diz aqui no Nordeste, moco, sabe? É melhor ouvir do que ser moco. E a pessoa me fez 3 perguntas que eu fiquei assim, eu digo, rapaz, eu não acredito que ele me perguntou isso. Ele fez, primeiro, ele me chamou para ter uma conversa com ele, e nesse lugar parecia que eu era um calouro,
E nem ele sabia o que eu era e nem ele sabia direito o que ele estava perguntando, que ele disse, se eu lhe fazer 3 perguntas. Sobre o aborto, você é a favor? Uhum. Aí eu disse, rapaz, eu fiquei assim comigo, né? Será que ele sabe o que está me perguntando? Vamos lá. Você é a favor do aborto? Tem alguém que paga um outdoor para dizer nós somos a favor do aborto? Ninguém. O aborto é uma tragédia social. Aí eu quis ajudar ele. Eu disse, deixa eu lhe ajudar a perguntar. Se você quer me perguntar se eu sou a favor de criminalizar a mulher, não, de forma nenhuma, sob hipótese nenhuma. Ela deve ser acolhida. A tragédia que ela já se encontra foi o que a fez abortar. Porque se ela tivesse um companheiro que a acolhesse, se ela tivesse uma instabilidade, se ela tivesse tido... Porque isso são camadas. Se ela não tivesse uma série de situações, ela não teria talvez a necessidade de abortar ou tivesse sofrido um aborto. Porque não é uma coisa tão simples dizer que é sim ou não, isso é uma resposta complexa. Eu vou dar um exemplo a vocês porque eu tenho esse pensamento. Eu tinha uma amiga, gente boa, olha, uma menina decente. Amiga minha, amiga de uma pessoa próxima a mim, e essa menina se envolveu com um cara que eu conhecia, que era aquilo que a gente chama de amigo, mas não é amigo íntimo. O cara um escroto. E ela não teve chance com ele, porque a mulher, se não correr de perto de camarada que conversa muito, vai dar errado. Resumindo, essa menina engravidou, e lá para as tantas, depois a gente soube que esse cara deu uma pressão nela, porque ele era casado, e fez com que ela forçou para que ela abortasse. Ela disse que não ia abortar, e a gente acolheu ela. A gente disse, olha, você não precisa fazer isso, porque você pode se arrepender amanhã. Nós fizemos aquilo que um humanista faz. Não faltou assistência para ela, só para vocês terem ideia, viu? Só para vocês terem ideia. Depois do fato ocorrido, eu ainda consegui um emprego para ela aqui na prefeitura, para você ver o que é um acolhimento. Moral da história. E o casamento? Esse cara, e o casamento? Não, o cara era casado, mas a menina não era. Ele era casado. Ele era casado. E essa menina foi, e depois chegou a notícia que esse cara foi lá, deu uma pressão nela, essa menina foi e provocou o aborto. Essa menina ficou entre a vida e a morte. E quando ela chegou entre a vida e a morte, eu soube porque a minha mulher falou, olha, fulana fez isso e tá aconteceu. Eu fui, minha mulher foi socorrer ela e eu fui no cara. Mas eu fui, assim, parece que eu tinha tomado o veneno da cobra coral. Eu digo, olha, se essa menina morrer, eu vou te quebrar eu vou chamar a polícia depois, mas eu vou te quebrar inteiro. Eu me lembro que eu cheguei num quarto de um hotel aqui, ele desorientado. Eu acho que esse cara gastou uns 50 mil reais no mínimo para pegar. Essa menina até hoje não voltou a menstruar. O que eu quero te falar é o seguinte, que isso é algo muito grave para você pegar, glamourizar. Tá? E eu sei que nas camadas A e B as coisas acontecem de forma diferente. Porque as mulheres, elas ainda acreditam em muitos canalhas. Essa é que é a grande realidade. Não é que a mulher seja ingênua, não é isso. É porque eu não estou aqui para julgar ninguém, só os canalhas. Os canalhas eu gostaria de julgar, porque de canalha eu entendo. Então, o que é que acontece? O cara quer pegar e me fazer uma pergunta dessa. Eu vou citar outro exemplo aqui. Aí eu digo, rapaz, esse cara perguntou isso, mas beleza, vamos lá, faça outra pergunta, cidadão. Aí ele, o que é que você acha sobre o uso de drogas? Eu disse, qual? Crack, cocaína, o que é que você... Você quer que eu lhe ajude a perguntar? Cannabis. Você quer saber sobre cannabis? Pronto. Cannabis, nós não podemos falar sobre esse assunto de forma ideológica ou religiosa, muito menos legalista. Eu sou um cara da ciência, eu sou da área de psicologia, eu sou pós-graduando em terapia psicodélica, eu entendo de DMT, de cannabis, psilocibina, o que você quiser, meu irmão. Agora me diga uma coisa, que assunto você quer tratar? Para dizer só a favor ou não? Meu irmão, eu não sou a favor. Vamos querer falar sobre drogas, qualquer pessoa leiga pode entrar aí. A tabela de danos, de drogas que criam danos. A pior que tem é o álcool. A gente vai falar sobre o álcool também. A droga que tem menos danos é o LSD, que pode ser utilizado em processo terapêutico. Aí você vem MDMA. O cara nem sabia me fazer a pergunta. Eu não sou um cara de militância de esquerda. Eu dou aula no assunto, meu irmão. Aí o cara já levou uma pressão. Quando liguei, não é preciso que ele vá me perguntar mais nada. Aí ele foi e disse, e sobre armamento? Eu digo, aonde? Na tua casa ou lá na propriedade, onde não tem polícia para chegar? Na propriedade eu sou a favor. Agora, eu não sou a favor de discriminar a arma para todo mundo. Aí eu já fiquei achando que era o seguinte, a galera está em cima da ideologia, eu já saí de um ambiente de louco e não quero entrar em outro ambiente de maluco. Entendeu? Então eu estou em cima da razão. Eu sou um camarada que olha, só para você ter ideia, parece algo assim que talvez você não compreenda, mas deixa eu te falar, eu sou um cara que a minha abordagem não é crer.
Eu não creio em absolutamente nada, eu experiencio. Porque quando você crê em algo, você estaciona. A minha abordagem, o que me move é sempre a pergunta. Os meus pensamentos e os meus questionamentos são sempre filosóficos, que é a mãe do todo conhecimento é a filosofia. Então eu gosto de perguntar. Então eu sou um camarada que, por exemplo, tem gente que acredita que só o Deus dele existe, então ele é ateu em relação aos outros. Eu não. Eu sou um camarada que eu tenho acesso ao conhecimento ancestral através das medicinas da ayahuasca. Eu sou um camarada que tem acesso à ciência da Jurema, que são a ancestralidade do meu estado. Eu gosto dos irmãos de matriz africana. Então eu sou um camarada pluro. Eu sou uma pessoa universalista. Eu acho que tudo está conectado. E quem achar que nada está conectado, faça o seguinte: vamos começar a matar, a destruir as minhocas, as abelhas e os beija-flor, que a gente vai ver o que é que a gente tem para comer daqui a 6 meses. Morre todo mundo de fome. Está tudo conectado. Então não existe nada apartado. Essa é a minha linha de pensamento em termos de que tudo está conectado. Então é por esse motivo que eu não me encaixo em ideologias que são utilizadas como cabo de guerra. Por exemplo, eu vou lhe falar uma coisa. Eu antes de ter um pensamento muito mais aberto nesse sentido, quando eu via falar em feminismo, isso faz parte da consciência coletiva que Carl Jung falava. Que nós temos arquétipos dentro da nossa mente e que vai criando já pré-seleção daquilo que a gente entende como algo. Mas, por exemplo, eu descobri que nem a turma da esquerda mesmo, profundamente, entende o que é feminismo, que é um pensamento filosófico de dignidade da mulher, dos direitos dela. Então, quando eu vejo, às vezes, algumas pessoas de direita falando de feminismo, eu digo, rapaz, não sabe o que está dizendo. Aí, do outro lado, alguém fala, eu também vejo que não sabe o que está dizendo. Então, o que é que acontece? Eu vou para o meio, onde as pessoas podem ouvir os dois lados. Esse, hoje, é a minha forma de enxergar a coisa. Agora, eu não tenho culpa se eu estou na fibra ótica e o camarada está no analógico. Eu não tenho culpa se eu estou a 10 mil metros e ele está viajando a 100 metros só. Eu não tenho culpa se eu estou a 1000 por hora e ele está a 100. Aí pronto, aí fica complicado. Adorei. É verdade. Adorei esse calor também na voz, assim, essa coisa bem... porque nem todo mundo lê, nem todas as pessoas têm, sabe? Olha, eu vou te falar aqui sobre uma coisa que eu já falei nos outros podcasts. Em 1961, Robert Linton, um psiquiatra, descobriu, através de um pequeno mecanismo, que ele passou a estudar pessoas que escaparam, de alguma forma, vivos das seitas religiosas. Essas pessoas tinham um mecanismo que chamava thought stop, que era a síndrome da parada de pensamento, que é muito peculiar hoje aos extremismos políticos, que aconteciam muito, essa manipulação dos líderes dessas seitas, que eles não controlavam o pensamento, eles controlavam o que eles deveriam pensar. Então, através de algumas coisas que são muito utilizadas hoje, olha como se parece o bolsonarismo e a seita. Quando se falava em algumas coisas, por exemplo, a maioria das igrejas fundamentalistas e, às vezes, também de um viés pentecostal, demoniza muito as religiões de matriz africana. Mas muito mesmo. Por desconhecer exatamente a origem. Por quê? Porque desde a invasão dos portugueses no Brasil, que veio sendo demonizado e colocado arquétipos extremamente negativos nessas religiões que se misturavam entre as dos povos originários com a dos escravos, enfim. O Brasil hoje se veste de branco na virada do ano. Todo o Brasil se veste de branco, mas aquilo ali nada mais é do que vem de uma origem das religiões de matriz africana. Então, quando você se veste de branco, meu irmão, você está, querendo ou não, fazendo homenagem aos orixás. Entendeu? Só que as pessoas não conseguem entender isso. E a grande questão é que, através desse pequeno mecanismo que foi descoberto em 1961 pelo psiquiatra Robert, eu percebi que é esse mecanismo que faz o bolsonarismo, nós não conseguimos dialogar com ele. Por quê? Porque isso trava qualquer tipo de autocrítica e as pessoas não conseguem mais pensar. Então, quando a gente fala Globo Lixo, quando escuta-se comunismo, quando se fala Lula, quando se fala feminismo, quando se fala Bolsa Família, ainda que o abençoado receba o Bolsa Família, ele trava o top-stop. Ele não consegue mais pensar. E o que é que acontece? Pior ainda, que ele fica em um sofrimento psíquico muito alto, muito grande. Por quê? Porque é muito difícil realmente para um cara hoje de extrema-direita, que tinha Sérgio Moro como Batman do Brasil, que dizia que
Bolsonaro queria encobrir os crimes da família, que queria proteger, que não deixava a corrupção ser combatida no governo dele, que desceu além Valdemar da Costa Neto, dizendo que Valdemar da Costa Neto era um camarada que mandava no governo, de repente tá ele de lado de Valdemar da Costa Neto indo pro PL. Aí é pro cabo endoidar, minha irmã. Entendeu por que o bolsonarismo se tornou algo praticamente, um pensamento quase que colapsado, preso realmente assim, uma clausura mental? É isso aí. Então, para falar desses assuntos aqui, a gente começou brincando de forma descontraída, mas o buraco é muito mais embaixo. Nós estamos diante de uma hipnose coletiva, sabe, de uma teocracia velada, discreta, mas extremamente violenta, onde igrejas hoje são palanques eleitorais descaradamente. Isso é crime. Isso é crime. Mas, imagine hoje, se fosse Lula dentro das igrejas hoje. Imagina se fosse Lula hoje. Lula entra dentro de um terreiro, a confusão é grande, quanto mais dentro das igrejas. Entendeu? Então é isso. Para falar comigo, o camarada tem que estar na fibra ótica. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!